Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da cura do cego de Jericó. São Lucas não nos dá o nome deste cego, no entanto, no Evangelho de São Marcos, nós sabemos que o nome dele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. O cego estava lá, sentado na porta da cidade. Vamos recordar uma coisa. Jesus está subindo para Jerusalém. Desde o capítulo 9 de São Lucas, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Ele sabe que ele vai para a Cidade Santa para se sacrificar. Pois bem, Jesus está passando, acompanhado por uma multidão. No barulho da multidão, o cego quer saber do que se trata e dizem: é Jesus, o Nazareno, quem está passando. E ele então, ali, faz uma clara profissão de fé. Filho de Davi, tem piedade de mim. Chamar Jesus de filho de Davi é dizer: é o Messias, é ele, é o prometido. Enquanto muitos tinham medo de professar, o cego de Jericó diz claramente a sua fé. As pessoas começam a dizer que fique calado, que fique quieto. Quem sabe porque essa profissão de fé tão explícita era comprometedora. Era uma multidão que seguia Jesus, mas queria realmente pagar o preço de seguir Jesus. Bartimeu não se cala e então Jesus para diante dele e pergunta, né? O que queres que eu faça por ti? O cego responde: Senhor, que eu enxergue de novo. Aqui um detalhe que esse cego, ele via anteriormente. Ou seja, ele não é cego de nascença, né? Que eu enxergue de novo, anablepo, no original grego. E aqui é importante a gente ver que na nossa vida de fé, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a pessoa que já enxergava, já tinha fé, precisa recuperar a visão, porque a fé é uma coisa que a gente perde sem notar que perdeu. Quando você começa a escolher no que você vai acreditar, conforme a conveniência. Ou seja, não, eu acredito sim nos ensinamentos da igreja, mas tem coisas que não dá para engolir. Há um ensinamento da igreja católica sobre os anticoncepcionais, sobre a castidade, sobre o homossexualismo. Não, a igreja precisa se adaptar aos tempos modernos. Se você começa a escolher no que você vai crer, você perde a fé. Ou seja, você é como o cego de Jericó. Um dia você teve fé, mas quando começou a escolher, você perdeu. Por quê? Porque, é claro, nós cremos porque Deus revelante é quem nos faz crer. Ele revelou a sua autoridade. Se você começa a escolher, eu creio em 99,9% de tudo que Deus diz, mas tem um 0,1% que eu não creio. Então você não tem fé. Você está crendo em você. Você está crendo naquilo que convence você, mas não na autoridade de Deus que revela. O cego diz: Senhor, que eu volte a enxergar. Essa é a oração que muitos católicos precisariam fazer hoje. Voltar a ter fé. Voltar a ter fé mesmo que tenha consequências tremendas. E as consequências tremendas aqui para o cego de Jericó são muito claras. Jesus diz para ele: vê, pois, de novo, a tua fé te salvou. E o evangelista então diz: no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Esse acolitar Jesus, seguir Jesus, vamos recordar o que dissemos no início da homilia. Jesus está indo para a cruz, em Jerusalém. Portanto, eis aí, voltar a ter a fé da igreja,
crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica sem escolher, voltar a enxergar e ter fé, certamente terá um preço. É seguir Jesus no caminho da cruz, mas glorificando, porque um dia, vitorioso, triunfaremos com Ele no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.